Nem toda inquietação é só energia demais, nem toda distração é falta de interesse. Hoje no Entre Mães a gente abre espaço para um tema que toca muitas famílias, muitas mães e até mesmo muitos adultos que carregam uma infância sem diagnóstico, o TDAH. Se você tem um filho que vive no mundo da lua ou se você mesma se sente assim desde pequena, esse episódio é para você. Eu recebo hoje uma profissional incrível que vai nos ajudar a entender com clareza o que é o TDAH, como identificar e principalmente como acolher e lidar com ele com mais leveza e informação. Minha convidada de hoje é Esther Colpani, pedagoga, pós-graduada em neuropsicopedagogia, especialista em desenvolvimento infantil e aprendizagem. Ela atua há anos com diagnóstico e intervenção de crianças e adultos com TDAH e hoje veio nos ajudar a desmistificar esse transtorno com informação e muita qualidade. Oi, meu exército, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Entre Mães. Esse episódio de hoje vai ser muito especial e nós vamos falar daquele assunto que todo mundo comenta. Está em alta falar de TDAH e hoje você vai aprender com um especialista se você tem, se seu filho tem, como agir, o que a gente faz. Fica aqui que o assunto vai ser muito bom. Mas antes eu quero te agradecer por estar sempre aqui no nosso canal, nos acompanhando e te lembrar para não deixar de se inscrever aqui no YouTube, porque assim ele entrega os conteúdos para você com prioridade, você não perde nada e assiste todas as conversas entre mães semanalmente aqui toda terça-feira. Também quero aproveitar e já deixar aqui as minhas redes sociais, a do Entre Mães. Lá no Instagram a gente posta os bastidores, os cortes também dos podcasts e eu sei que vocês adoram acompanhar, então não fiquem de fora disso, tá? E aquele agradecimento mais que especial às nossas empresárias patrocinadoras desse podcast, que estão sempre nos apoiando e fazendo com que isso aconteça, com que a mensagem do Entre Mães chegue a mais mulheres, a mais mães e a mais famílias. Fica aqui o meu muito obrigada a essas empresas. Então, bora, meu exército, falar desse assunto que eu tenho certeza que muitas de vocês estão curiosas. Seja muito bem-vinda, Esther. Que gostoso receber você aqui. É um prazer. Hoje você vai ser uma luz no final do túnel para muitas mães que estão em casa. Eu espero que sim. Olha a responsa, né? Nós vamos falar desse assunto que já está em alta. Não sei se eu posso falar que está em alta, porque não é uma moda, né? Não. É um transtorno que talvez se fala tanto porque agora tem nome. E talvez lá atrás muitas crianças, adultos sofreram porque antes não era diagnosticado, né? E não era conhecido. Não era conhecido. Sim. Pois, tá bom. Então vamos lá, se apresente aqui para as nossas seguidoras, fala um pouquinho da sua formação, da especialização. Tá. Meu nome é Esther, tenho 33 anos, sou casada, tenho 2 filhos. O Matheus tem 13, ele tem o diagnóstico já de TEA e TDAH. E tenho o Léo de 10 meses. Eu me formei em pedagogia e fui trabalhar em uma clínica que era só para autismo. E lá eu comecei a me encantar com esse mundo, porque eu vi o desenvolvimento das crianças, quanto era difícil a gente alcançar um objetivo. Logo de cara, você se formou já foi para a especialidade. Não, eu nem estava formado ainda. Olha que legal. Eu estava fazendo estágios e aí eu conhecia uma moça que trabalhava lá. E ela me indicou e eu me apaixonei. Aí eu falei, vou começar a procurar algumas coisas nessa área, porque não tem profissional, né? É difícil, não né? Tem. Especialista, né? Sim, exato. E eu comecei a ver no meu filho características. Falei, opa, parece que... Depois dos estágios, do estudo ali. Vendo, né, convivendo com as crianças. E eu resolvi estudar na área e comecei a pesquisar cursos e tudo mais. E foi onde eu fiz a neuropsicopedagogia. Depois eu fiz uma pós em autismo, em ABA, né, que é a análise do comportamento, e comecei a trabalhar. E tô nessa até agora. E aí, isso já tem quanto tempo que você tá com essa área? Eu me formei em 2022, mas assim que me formei eu continuei trabalhando já. Tá. Porque eu já tinha experiência, então eu trabalhava já na área e continuei. Certo. Então conta pra gente, o que é, a gente falando ao pé da letra, o tal do TDAH, porque a gente ouve muito assim,
Ai, fulano de tal esqueceu. Ah, que lá tem TDAH. Ai, gente, é meu TDAH. Não, isso aqui, desculpa, eu tenho TDAH. Aí fala de um tal de Venvance e tal, e meio que virou uma modinha. E no fundo, gente, a gente não sabe nada, eu acho, né? Não, é mais complexo do que a gente pensa, né? Porque, assim, o TDAH é um transtorno. Não é uma doença, porque Não. tem gente que fala, ah, é aquela pessoa doente, TDAH. Não pode falar isso, né? né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é um transtorno que traz prejuízos para a vida da pessoa. Não é, ai, meu filho é hiperativo, porque ele mexe nas coisas, ele não para, então tem reclamação. Mas não é assim. Ele tem que ter prejuízos na escola, em casa, numa festinha que ele vai com os amigos e tem dificuldade de socializar com os outros. Entendi. Quando aquilo começa a afetar ali a vida da criança. Então, em vários ambientes, não é só em um lugar. Entendi. O déficit de atenção. A criança, ela fica desatenta, mas é desatenta em casa. Quando você pede para a criança fazer uma coisa e ela vai para fazer, mas se distrai no meio do caminho, faz outra coisa. Na escola não consegue acompanhar. Então, já começa a ter um baixo rendimento. Entendi. É mais complexo do que a gente pensa. Vamos lá ver se eu tô aprendendo aqui, né? Aluna certinha. O TDAH, ele é um transtorno que pode ter ali os sintomas, que é a hiperatividade, como você disse, o déficit de atenção. Só que isoladamente... Como? Impulsividade. Só que isoladamente a gente pode ter isso. Posso ter impulsiva, eu posso ter um déficit de atenção e não ter o TDAH. Sim. Por isso que isso tem que ser avaliado por uma profissional. Exatamente. E ver quando aquilo está interferindo na vida geral da criança e não só em um ramo específico. Só na escola ele é assim, em casa não é. Então, isso acalma o coração da mãe, né? É, porque assim, o transtorno ele tem que trazer um prejuízo para a vida. Entendi. Porque na escola as crianças vão, às vezes, apresentar uma hiperatividade, uma falta de atenção, porque está prestando atenção no que o coleguinha está falando. Que é comum. É muito comum. Então, muitas mães têm essa dúvida porque, meu filho não para, mas criança tem muita energia para gastar. Já é da criança isso, Já é da né? criança. Não dá para esperar que seja quietinha, centrada, né? Se ela tiver assim, que é preocupante. É preocupante. Porque a criança, ela tem energia para gastar, então a gente tem que gastar essa energia da criança. Mas o TDAH é além disso. É um hiperativo que ele se machuca constantemente, que ele não tem medo de perigo. Então, constantemente ele se coloca em perigo. Ele vai subir em armário, ele vai subir em lugares que são inapropriados, vamos dizer assim. Vai ter muitos machucados. Vai pegar uma bicicleta, não vai querer andar de bicicleta calmamente. Ele vai querer descer uma ladeira, vamos dizer assim. E o déficit de atenção... Por outro lado, a criança não vai conseguir executar as tarefas diárias, vai perder materiais escolares, materiais, objetos em casa, na escola. A professora vai estar explicando, ela não vai conseguir acompanhar. Então, é bem difícil. Fora que tem o combinado, que é o déficit de atenção com a hiperatividade. Meu Deus. Aí o bicho pega. Imagino que essa falta de informação, que para nós leigos, né, lidar com isso deve ser difícil, por isso que a gente chama tudo de TDAH. Mas como que é diagnosticado, então? Como que tá acontecendo isso, Esther? Meu filho tá em casa, olha, ele vai pra escolinha no futebol, ele se perde, não consegue fazer as coisas, perde o uniforme, não consegue se concentrar no esporte, na escola, nas tarefas também de casa, tudo. Então, eu preciso levar esse meu filho onde? Como que essa mãe pode conduzir essa suspeita dela? Normalmente, os pais já procuram um médico, né? Ou vai ser o pediatra, ou já o pediatra indica, né? Um psiquiatra, ou um neuropediatra, um neurologista, enfim. Esse pediatra ou esse profissional médico, ele já, em consultório, avaliando a criança, né, vendo a criança, ele já pode dar um laudo para ela. Porque muita criança, às vezes, na consulta, o médico já vai avaliar e vai ver. Não tem algum teste, alguma coisa? Aí tem a outra parte, que se o médico tiver dúvidas, ele pede para um outro profissional avaliar, que aí tem testes específicos, padronizados, que a gente faz, para poder realmente concluir se é ou não. Certo. Porque o TDAH, ele tem que ter prejuízos desde a infância da criança. Então, eu sou adulta e estou fazendo uma avaliação. Eu tive prejuízos na minha infância, eu apresentava essas características na minha infância, na minha adolescência. Então, tudo isso conta, faz parte do DSM.
né? Que a gente usa como protocolo para poder avaliar essa criança. Entendi. E aí, se não estiver encaixando nisso, Não ele é. não é TDAH. Entendi, Exatamente. Então, entendi. normalmente, a maioria dos médicos que eu já trabalhei junto, eles pedem para fazer avaliação para confirmar. Mas tem crianças que você, de cara, já vê que Já é. consegue ver Mas, para poder ter certeza e falar para os pais, explicar, né, da melhor forma possível, é feito essas E tem avaliações. graus? Como que funciona? Assim, a gente não fala em graus, né? Tem pessoas que podem falar assim, é um TDAH leve, é moderado, é severo. Mas não, a gente avalia os prejuízos que o transtorno traz para a vida da pessoa. Porque tem crianças que vai ter o TDAH combinado e vai ser uma criança que vai ter mais prejuízo na vida acadêmica, na vida social e na vida particular, né? Pessoal e tudo mais. Tem a pessoa que vai ter só o déficit de atenção, que o prejuízo vai ser menor. Então, vai ter uma vida social melhor, vai conseguir conduzir de uma forma melhor. Então, fica assim, a gente tem que avaliar os prejuízos que a pessoa apresenta para poder saber como trabalhar com ela. E aí é parecido com o autismo, por exemplo, quanto antes diagnosticado, melhor intervir, menores vão ser esses prejuízos a longo prazo? Sim, só que assim, tem uma diferença muito grande no TDAH para o autismo, que o TDAH a gente só pode diagnosticar depois dos 6 anos, quando a criança entra no contexto escolar. Ah, que é justamente para avaliar esses danos. Exatamente, porque quando criança é agitada, criança pode perder o foco. Entendi. Entendeu? Então, assim, pode ter crianças que vai ter muitas características desde pequenininho? Pode. Mas não vai fechar diagnóstico. Mas a gente não pode fechar diagnóstico. Olha, só que a interessante. partir do 6º ano, porque já vai estar socializando com outras crianças, vai estar em outros meios, não só em casa, em passeios, né? Então, tem outros meios que a gente pode avaliar e poder fechar um diagnóstico. Perfeito. Diagnosticou. Como que é para o pai e mamãe receber o diagnóstico e falar assim, olha, seu filho tem TDAH. Geralmente você fecha o diagnóstico, não fecha? A gente faz o laudo e o médico fecha. E o médico fecha. Há muito desespero desses pais? Ou hoje os pais já encaram o TDAH como, não como uma sentença, porque não é uma sentença, você vai tratando isso a longo prazo. Mas como que é a reação dos pais, geralmente? Eu acredito que hoje em dia é muito melhor, porque para criança que tem um TDAH, para um adulto, tem muito sofrimento. A criança sofre com aquilo. Ela sofre na escola porque ela não consegue acompanhar. Então, muitas crianças, às vezes, acabam taxando essa criança. Sofre bullying. Sofre bullying, exatamente. Ela sofre porque ela não consegue manter amizade com os coleguinhas, porque ela tem muita impulsão, ela fala coisas inapropriadas. Olha, então, para os pais, na maioria das vezes, é um alívio, porque ela sabe que, recebendo o tratamento correto, essa criança vai ter uma melhora. E quais são os tratamentos? Depende de cada médico, porque quem vai dar o parâmetro é o médico. Então, a maioria dos médicos medica essa criança. Se for um déficit de atenção, tem as medicações próprias para poder melhorar a atenção. Se for uma hiperatividade, remédios para poder dar uma acalmada nessa criança. E os médicos vão aconselhar, procuram, se a criança tem, né, uma defasagem na vida escolar, na vida acadêmica. O médico vai falar, procura um profissional da área da educação para poder fazer o acompanhamento e trabalhar com essa criança. Procura um psicólogo para poder ajudar essa criança a organizar uma rotina. Então vai olhar os sintomas ali, né? Exato. E direcionar os profissionais. Sim. Então não é só um tratamento medicamentoso. Não. Entendi. E você falou da escola, eu acho muito interessante isso. As escolas hoje em dia já estão atentas a isso? Já estão preparadas? Como que tá essa realidade? Você que tá aí já no mercado. Assim, eu vejo que melhorou um pouco. Não é nada assim, nossa, tá tudo muito bom, as escolas estão preparadas. Infelizmente, essa não é a realidade. Eu percebo assim que os profissionais ainda precisam de muito aprimoramento, mas já tem uma lei, né, nesse sentido, para poder dar um suporte para os professores. Qual que é a lei? Como que funciona essa lei? É uma lei que saiu em 2021, não vou saber te dizer a lei certinha, mas é uma lei que ampara esses alunos que têm algum transtorno, pode ser o do TDAH ou transtornos da aprendizagem,
que a escola, ela tem que capacitar os profissionais, ela tem que ter uma conversa, um diálogo com os profissionais que já atendem essa criança. Se é uma criança que tem o déficit de atenção e hiperatividade, ela pode remanejar essa criança na sala de aula, colocar mais perto do professor, ou em alguns momentos fazer com que essa criança saia um pouco da sala de aula, para ela poder andar um pouco, se exercitar, gastar um pouco de energia. Porque então, tem essa necessidade, tem essa necessidade. Tem escolas até que preparam um material, né, um caderno, a mesa, tudo diferente. Eles fazem esse manejo com o aluno para ele poder se adaptar melhor. Tem a questão de fazer um manejo no material, né? Ai, eu não consigo falar. Volta. Eu tô lá na escola pensando na mesa diferente. Tem que não chega a ser igual ao autismo, né? Não chega a ser igual ao autismo. A maioria das crianças tem. É muito associado mesmo. Mas essa parte tudo você corta, tá? Corta. Não, pode então deixar. Deixa eu lembrar qual que é a palavra. A gente corta. Adaptar. Eu fico tentando... Então, na escola, eles têm que fazer uma adaptação. Já é lei isso. É lei, tem que fazer uma adaptação. Mas quem tem que orientar a escola é os profissionais que estão atendendo também essa criança. Pode ser que tenha as escolas que tenham já profissionais que trabalham com a área, que estão prontos, que já vão saber como adaptar o material, as provas para esses alunos. Olha que interessante, para facilitar, lidar com essas questões que são diferentes no TDAH, mas para facilitar o entendimento dele, né? Para que ele não seja tão prejudicado, porque a forma dele aprender e se fixar numa atenção é diferente dos outros alunos. Sim. Então, se, por exemplo, a mãe está assistindo a gente, o filho foi diagnosticado, tem TDAH, tá com laudo tudo certinho, tá indo muito mal na escola, ela tá vendo que não tá fluindo, ou os professores têm até tentado ajudar de uma maneira muito branda, mas não tá funcionando, ela pode ir até a diretoria e conversar sobre essa lei, que dá para ser feito algumas adaptações mais específicas para os filhos. Mas se a escola não estiver preparada, ela vai pedir para a mãe buscar informações ou um profissional para poder orientá-los em como adaptar. Então, é por isso que na minha profissão a gente trabalha com a criança, avalia o que a criança precisa adaptar para poder levar na escola e ser organizado. Então, a escola não vai saber exatamente o que precisa, né? Não. Vai precisar de um Porque precisa da avaliação, né? Precisa saber onde estão os prejuízos dessa criança. Até porque essa adaptação é individual de cada criança. De cada criança. É bem complexo. É complexo. Por isso que tem tanta dificuldade das escolas conseguirem acompanhar. Olha, interessante. Tá, e aí quais são os maiores prejuízos dessa criança dentro dessa escola? Ela, de repente, está lá desde os 6, 7 anos, apresentando essas dificuldades. E aí ela está chegando perto ali do colegial, não sei se fala assim, né, gente? Eu vou entregar a minha idade, agora é nono ano, como é que fala agora? Médio, ensino médio. Tá chegando lá no ensino médio, foi muito empurrada, o aprendizado tá difícil para ela. Quais os prejuízos para essa criança que ela evoluiu assim, não teve diagnóstico e tá entrando na fase adulta? Quais os maiores prejuízos para essa criança? Bom, a criança que não tem, né, um acompanhamento, ela vai conseguir, às vezes, acompanhar de alguma forma, mas não aprendendo como deveria. Entendi. Não absorve, de Ela fato. não absorve totalmente. Então, ela pode, assim, ir muito bem, às vezes, em alguma matéria que ela gosta, e muito mal em outras. Entendi. Mas ela vai levando do jeito que dá. Tem crianças que vão se esforçar, porque sabe que precisa, porque os pais pegam no pé, e vai levando do jeito que dá. Mas se a gente pode ajudar, é melhor. E hoje em dia, como tem muito mais informação, os pais já nos procuram. Porque eles recebem, meu filho não está conseguindo acompanhar, meu filho está tendo dificuldade nessas matérias. A escola já pede para os pais buscarem, né, um profissional nessa área. Perfeito. E aí os pais já procuram e a criança já começa uma intervenção. E aí é nítido a melhora? Nítido. Principalmente quando a criança tem o déficit de atenção e começa terapia e medicação. Olha que interessante. A gente costuma falar assim, que quando a criança tem déficit de atenção e ela começa uma medicação, começa uma terapia, é como se a mente dela abrisse. Ela enxerga o mundo com outros olhos.
Porque parece que na cabeça do TDAH é tudo bagunçado. Tudo bagunçado. É tudo a milhão, é 1000 coisas que você tá pensando e aí você não consegue executar nenhuma porque o seu cérebro não acompanha o seu ritmo. E aí, de repente, explode aquilo na sua mente e você começa a conseguir a se organizar. As coisas vão fluindo novamente, né? Sim. Nossa, que interessante. E às vezes a gente tá ali, né, a mãe, sem saber, ou sem fechar diagnóstico, empurrando aquela criança para aquele buraco, para aquele caos. E aquela criança indo com aquela cabeça como se estivesse tocando uma música de rock pesada, sem conseguir concentrar. E de repente aquilo se desmancha, aquele nó na cabeça desmancha. E ali aquela música leve, clássica, começa a tocar e a criança começa a engrenar, né? E é muito engraçado isso, porque eu, como tenho meu filho por essa experiência... Quando foi fechado o diagnóstico dele, ele começou a fazer o tratamento, eu vi, assim, uma mudança nele tão nítida. Ele tinha quantos anos? 12 anos. E conta pra gente um pouquinho, se você puder, né? Como ele era antes do diagnóstico e depois do tratamento, tudo certinho. Então, o Matheus, ele sempre foi uma criança com muita dificuldade de socializar. Uhum. Então, desde pequenininho, ia o primo em casa, ou ele se encontrava com os amiguinhos, ele sempre... dava um jeito de discordar dos amigos em alguma situação, eles entravam em conflito, e aí ele não sabia lidar com a frustração, ele não conseguia se organizar emocionalmente, né? Aí ele chorava. Então era muito difícil. Sair de casa com ele era sair sabendo que você ia ficar nervosa. Porque ele ficava nervoso. Não tem como mãe ver um filho passando por uma situação e você não passar junto. Uhum. Então, ele já tinha essa dificuldade desde pequenininho, de socialização. Foi crescendo na escola, ele conseguiu ir acompanhando, tudo bem. Mas ele já começou a apresentar os sinais de hiperatividade. Queria ficar andando na sala de aula, queria mexer nas coisas dos coleguinhas. Aí já comecei a ter reclamações. E esse sinal de hiperatividade, pra mãe entender, não é a hora que todos os coleguinhas estão andando. É de repente tá todo mundo quietinho, em silêncio, concentrado, e ele é o único que não quer, não é? E ele não quer, aí ele fica levantando na sala, aí ele tira a atenção das outras crianças, que era o que a professora me relatava, Esther. Ele não deixa as crianças prestar atenção, porque ele quer conversar, aí ele quer andar, aí ele quer mexer em alguma coisa, ou ele pede pra ir no banheiro, ele pede pra beber água. Ele tira totalmente a atenção das crianças. Aí tudo bem. Quando eu comecei a trabalhar, né, comecei a perceber os sinais, falei, bom, vou procurar ajuda. Você falou, tem alguma coisa aqui. Alguma coisa tem, mas se não tiver, eu tô fazendo a minha parte. Perfeito. Fui atrás, fez a avaliação, deu o diagnóstico. TEA nível 1 de suporte e o TDAH. Já começou a fazer medicação, começou a fazer terapia. Como eu já tinha experiência na área, eu comecei também a trabalhar com ele em casa. Aí eu vi a mudança assim nele nitidamente, na escola principalmente, que ele não conseguia fazer tarefa em casa, era Thalita, difícil. Era uma luta. Porque ele não queria fazer tarefa, ele não anotava nada do que ele tinha que fazer. E aí chegava em casa, você nem sabia eu o que não tinha. sabia, porque Era um ele não caos. era um transtorno. Aí eu só recebia notificação. Não fez tarefa, não entregou trabalho tal. Eu falava, meu Deus, Matheus, você precisa entregar, você precisa fazer. Ele, mas esqueci. Ai, mãe, não sei. Aí você ia pra fazer tarefa. Ai, mãe, não consigo fazer, não quero fazer. Ai, vamos fazer depois? Ele sempre adiava. Se esquivava. Depois da medicação, depois que começou o tratamento, ele mesmo pegava o material e ele ia fazer. Eu comecei a ficar abismada. Não é falta de interesse mesmo, né? É TDAH. É TDAH. É uma dificuldade muito grande em conseguir focar em algo que não é do seu interesse. Porque tem TDAH que tem hiperfoco em coisas que gosta. Que gosta, e tudo bem. Exato. Todo mundo, né? Todo mundo, né, gente? Não, mas ele tem um hiperfoco, ele tinha na época um hiperfoco em história. Olha. Teve um dia que ele fez uma redação para a professora, sem ela pedir, sem nada, sobre a Guerra Fria. Eu não sabia nada de Guerra Fria. Não lembro de nada. Ele foi e arrasou. Fez uma redação lindíssima. Então, são coisas assim, detalhes. Eu falo assim que são detalhes. Mas que você cuidando, você tratando, a criança desenvolve. Hoje ele já está conseguindo manter amizade com os coleguinhas. Olha, que legal. Fazer amizade que ele não conseguia antes. Que legal. Era muito difícil, então era muito sofrido pra gente. Ver ele em lugares e ele não conseguir se adaptar, ele não conseguir manter
a conversa, um conversa. contexto com as crianças. Ele não conseguia brincar. Era muito triste ver. E é sofrido pra mãe, pro Nossa, pai que vê muito isso, né? sofrido. Você vê seu filho querendo brincar e ele não conseguia, e as outras crianças tirando o sarro dele. É muito triste. Então, quando ele recebeu, pra mim, como mãe, que vi todo o sofrimento que ele passou, foi um alívio. Foi um alívio. E pra ele também, porque hoje ele se entende. Ele fala, mãe, eu sei que eu não consigo fazer isso porque eu tenho essa dificuldade, então eu vou fazer assim, eu vou fazer dessa forma, e a gente vai se ajustando. Que perfeito. Então, o pai e a mãe tá em casa, nos assistindo e tá aí, né, desconfiado, não precisa temer. Não. O mais importante é justamente buscar ajuda, Sim. porque você tem um norte ali e com certeza seu filho vai estar mais centrado, né, a partir do tratamento. Você falou que você consegue fazer algumas coisas com seu filho e ajudar. Nessa parte da neuropsicopedagogia. Não, em tudo, porque como eu trabalhei também com análise do comportamento, né, eu vou trabalhando com ele em casa, fazer Dá tarefas. alguns exemplos, assim, por exemplo. O TDAH, ele tem uma dificuldade em você dar um comando e ele fazer. Então, se você falar pra ele, ó, busca o pão e põe presunto e traz um copo de leite pra mim. Ele vai ir, ele pode ser que no meio do caminho ele escute um barulho, ele vai ver o que aconteceu e ele esquece tudo que ele tinha que fazer. Ou ele vai lá e depois e pega, porque ele lembrou o que ele tem que fazer, mas ele só traz o pão ou só traz a água. Alguém em casa se identificou? Então você E tem como que dar que deve? Então ensina a comando gente. simples, gente. Ensina. Quer dar alguma coisa para uma criança com TDAH fazer? Um comando simples. É para buscar a mochila? Fulano de tal, busca a mochila. É para poder guardar uma louça? Ó, fulano de tal, agora você vai me ajudar a guardar a louça. Você não vai ajudar a guardar a louça, pegar o chinelo, pegar não sei o quê. Mãe sofre com questão de quarto. Eu sei, organização. Fulano, tem chinelo, tem roupa, tem bolsa, tem tudo. Como fazer nessa situação? Fulano, guarda seu chinelo. Dá 5 minutinhos você volta. Fulano, ó, a bolsa tá fora do lugar. Fulano, você foi escovar os dentes? Gente, tem... Dê orientações pro seu filho, porque às vezes não é que ele não quer escovar os dentes porque ele é preguiçoso. Ele esquece que ele precisa escovar os dentes, então a gente tem que orientar. Você escovou os dentes? Ó, precisa pentear o cabelo? Você pegou material tal para levar na escola? E observar, gente, porque escola, não, pelo menos agora na fase que o meu está, eu tenho que ficar olhando. Porque alguma coisa pode passar. Alguma coisa ele esquece. Os professores sempre me falam, olha, não tá fazendo todas as tarefas. Então, todos os dias eu falo, Matheus, você tem tarefa para hoje? Tem. Então, vai lá e faz. Esse comportamento da mãe, ou parental, quem está ali cuidando, né? É de extrema importância, então, Muito pro dia a dia sim. da pessoa, da criança que tem o TDAH. Porque nós mulheres fazemos o quê? Nossa cabeça pensa uma coisa de cada vez, Esther? Não. Não. Então, quando a gente vai falar, a gente quer falar o quê? Tudo. Mas pega chinelo, pega blusa, pega não sei o quê. É o que eu tô pensando. Você começou a falar dos comandos, eu já penso. Ou você fala assim, genérico, né? Vai arrumar o seu quarto. Mas o que tem no quarto pra arrumar? Não, ele vai olhar lá e falar assim, pra mim não tem nada pra arrumar. Ele não vai entender. Não, e ele vai olhar pra ele, vai tá bom daquele jeito. Olha que interessante. Então, os comandos o mais simples possível, direto, o mais direto possível. Um comando por vez. Porque senão vai desestabilizar, ele não vai fazer e você vai ficar nervosa. Interessante. Sim. Imagina a mulher casada com um homem TDAH. Que deixa tudo fora do lugar. Sim. E a gente já falando, aproveitando esse gancho, como que é a vida do adulto? Chegou adulto, você falou que tá ali também, né? Depois você me conta um pouquinho dessa parte que você está pesquisando. Mas como que é a vida do adulto que chegou na fase adulta sem diagnóstico e você tá falando aqui das coisas, que esquece, que vai fazer uma coisa no meio e deixa 10 coisas no meio do caminho. Como que é a vida? A vida dessa pessoa é complicada. É complicado, principalmente em relacionamentos e trabalho. Porque no trabalho você tem que fazer... eu vou dar um exemplo bem fácil. Você tem que entregar um projeto. Na hora que te dão o projeto, você vai ter uma ideia sensacional. Só que no decorrer do projeto, você já perdeu o interesse, não quer mais fazer. Aí você vai adiando e não faz por completo. Essa perda do interesse também é característico? Sim. Começa numa empolgação e depois no meio do caminho. Porque o TDAH tem muito de impulsividade, né? Então você se empolga, você anima, mas daqui a pouco passa.
Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que tentar sempre manter uma rotina. Eu tenho que fazer isso, eu oriento os meus pacientes e eu faço comigo. Eu tenho que, tudo que eu tenho que fazer no dia, eu tenho que saber. Então, um dia antes, eu já coloco no bloco de notas do celular. Tal hora fazer tal coisa, tal hora fazer tal coisa. E assim eu vou anotando tudo que eu preciso fazer para não esquecer, porque senão eu esqueço. Então, organização e planejamento é primordial para quem essencial. sofre, para quem tem o transtorno de TDAH. Sim. E começou a fazer um projeto, procura fazer de uma vez. Não fica adiando, não fica deixando, porque senão a gente faz tudo de qualquer jeito. A busca pela ajuda, né, de quem tem TDAH nessa fase adulta, vem por a pessoa mesmo? Ou é a esposa que leva, ou o marido que leva? Como que funciona? Ou a pessoa vai por livre e espontânea vontade? Olha, Esther, não sei, tô muito esquecida, porque tá a gente ouve essas coisas. A Esther chegou, eu falei, nossa, eu tô assim, muito esquecida. E a gente já brinca, será que eu tenho TDAH também? Porque a gente confunde, né? Como a gente não sabe, né, disso. Você falando uma coisa me pegou. Eu não era assim na infância, então eu já sei que não, porque eu não sofri nada disso. Muito pelo contrário, sempre fui muito atenta. Então a gente tem que saber ali identificar. Sim. Principalmente o momento de vida que a gente tá, né, está ali vivendo. Exatamente. Mãe que não vai olhar a nossa conversa e vai falar assim, eu acho que eu tenho TDAH, porque eu tô esquecendo 1000 coisas no meio do caminho. Mas o ambiente, ele influencia muito também, influencia, né? A fase de vida. Sim. Quando a gente tem muitas obrigações, né? Você que tem as crianças pequenas, eu esqueço, gente, porque é criança, é comida, é levar não sei na onde, é buscar não sei de... A cabeça não funciona. Acaba esquecendo, né? Por isso que o planejamento e organização é primordial. É muito importante. E para o adulto? Como que funciona o tratamento do adulto? A gente vai direcionar, ele vai trazer, olha, eu tô com um problema assim, assim, assado. Tenho dificuldade nessa área. Eu vou direcionar. Você tem dificuldade de organização? Vamos fazer uma planilha? Vamos tentar organizar seu dia dessa forma? Você pode alterar... uma atividade que você tem para fazer para um outro tipo de atividade. Então, eu vou tentando ajustar a rotina dessa pessoa para a melhor forma dela se adaptar. O seu trabalho como neuropsicopedagoga é isso? Sim, e eu ajudo a questão da memória, então eu trabalho com a pessoa essa questão da memória, funções executivas, que é a gente saber lidar com os sentimentos, né, as impulsões, respostas muito rápidas. Um exemplo. Como funciona? É interessante isso. A pessoa típica, se você tá frustrada com alguma coisa, às vezes você vai ficar ali no seu cantinho, daqui a pouco passa. A pessoa com TDAH, não. Ela explode, na maioria das vezes. Ela vai explodir. Então, é um exemplo. Em um relacionamento, a pessoa com TDAH brigou com o namorado. Ela já vai terminar, eu não quero mais, me esquece... vai embora. Aquela pessoa revoltada. Sim. A gente começa a dar essas taxas. De repente, ela se arrepende. Ela fala, nossa, não precisava ter feito tudo isso. Não era pra tanto. Então, a gente tem que ajudar essa pessoa a lidar com esses momentos. Não é assim. Você tem que entender a pessoa. Nem todo mundo acompanha o seu cérebro, que é a 1000 por hora. A pessoa, às vezes, vai ter... pouquinho mais de dificuldade de te acompanhar. Então, eu vou tentando direcionar essa pessoa para ela poder ter uma vida mais tranquila, mais organizada, para ela não se frustrar tanto. Então, o seu trabalho, só para eu entender, ele é também na base da conversa, né? Como se fosse ali uma terapia. E também os exercícios, sim, organização de rotina. Então, engloba tudo. Sim. Olha, que interessante. Você falando, Esther, eu já sei, assim, você falando tem uma pessoa, a gente tem isso na cabeça, né? Sim. Claro que eu não vou poder afirmar. Claro. Mas assim, que desde criança sofre muito com todos esses aspectos. Sim. E você falando dessa parte da impulsividade, da hiperatividade, agora na vida adulta, exatamente como. E eu sei o quanto essa pessoa sofreu, porque era taxado, né, isso há 30 anos atrás, era taxado como não tem interesse. Preguiçoso, não gosta de estudar, sim, não gosta de fazer nada. Exato. E aí eu lembro até hoje, um dia a professora falando, olha, fulano de tal tá aqui fazendo exercício, fazendo lá, passando o lápis em cima ali das letrinhas riscadas para aprender o alfabeto, mas na hora que passa uma mosca, tira ele de atenção e ele não volta mais.
É bem O característico. trabalho, assim, o meu trabalho com criança e com adulto é bem diferente, porque a criança, eu vou trabalhar com ela também essa questão da educação. Então, eu vou trabalhar com ela as dificuldades que ela tem na escola, né, os prejuízos que ela tem na escola. Vou trabalhar também essa parte do dia a dia, né, atividades da vida diária, o que a criança precisa. O adulto já, eu tento organizar, ajudar ele nessa organização, porque as funções executivas dele, a parte cognitiva é toda bagunçada, então eu tento ajudar ele a se organizar, a manter uma rotina, a manter os projetos, as atividades em ordem, porque às vezes a pessoa vai ter dificuldade em montar uma atividade. Ah, eu preciso entregar um trabalho, eu preciso montar um projeto. Não consegue ser Não produtivo, consegue né? montar, porque ela não sabe começar, ter o meio e ter o fim. Nossa, e você ajuda nisso. Ajudo em tudo. O que a pessoa precisa, eu tô ali. Porque a pessoa tem essa dificuldade. E ela sozinha, ela não vai conseguir. Olha que Então, interessante. eu ajudo ela a se organizar nessa parte também. É como se fosse uma personal da mente da pessoa ali, né? Exato, De organizar a mente. Porque você Sim. falou, a gente tem até aqueles memes, né? Que tem um balãozinho aqui, a mente toda embaraçada. Toda embaraçada. Vem a Esther e começa a puxar ali o fiozinho da meada Sim. e colocar as coisas, cada uma no seu eixo, na sua caixinha. Isso. E isso flui melhor. É. Tem uma fase que, por exemplo, esse seu paciente, ele recebe alta, ele consegue, é treinável essa habilidade? Sim, treinável. Por Olha. isso que o mais importante é começar cedo, Buscar né? ajuda. Buscar ajuda, começar cedo, porque você organizando a sua vida, você vai conseguir manter a rotina, você vai conseguir manter um padrão. Aí Que você leva a sua interessante. vida tranquilamente. Mas se você vai levando tudo de qualquer jeito, chega uma hora que você explode, porque você não consegue mais lidar com aquilo. Tá, então vamos deixar aqui um recadinho para os adultos, então. Quando que eles devem te procurar? Tá tendo problemas na vida pessoal, socialização, no trabalho, às vezes está fazendo uma faculdade, né, um mestrado, alguma coisa, está tendo problemas na vida acadêmica, é importante buscar ajuda. Não está conseguindo acompanhar, não está conseguindo se concentrar, precisa montar projetos e não consegue organizar uma rotina, não consegue se organizar emocionalmente. Eu não sou psicóloga, tá, gente? Emocionalmente que eu digo é porque eu tento ajudar nessas frustrações, Sim. nessas impulsividades que a pessoa tem. Aí eu acho importante buscar ajuda. E como que tem que estar a sua cabeça como profissional para lidar com tudo isso? Porque você basicamente só atende essas questões. Terapia. Eu vou na psicóloga. Terapia tá em dia. semanal. Porque não é? Sim. Porque você tá organizando as caixinhas de todo mundo, mas e as suas caixinhas? A minha eu preciso organizar também. Porque, como eu falei pra você, eu com o bebê agora, minha cabeça também tem hora que não funciona. E amamentando, eu não posso tomar medicação nenhuma. Aí eu fico assim, ó, bobona, não sei fazer nada, não consigo organizar nada. Então eu tento ir me organizando da forma que eu posso, mantenho uma rotina para poder não me desestabilizar e terapia. Perfeito. Então a gente pode dizer que não é uma sentença, Não, que não precisa ter medo, que é uma alteração mesmo ali neurológica, né? Que vai interferir no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Mas o quanto antes a gente buscar ajuda para isso, que é o que nos coloca no eixo, as coisas fluem. E você falou uma coisa que é muito boa. Essas habilidades que o TDAH não tem, é treinável. Treinável, sim. Então a gente pode melhorar isso ao longo da nossa vida e colher bons frutos, né? Sim, e quanto mais cedo a gente consegue, melhor a gente flui, né? Perfeito. Que dica que você daria para mãe que está em casa nos assistindo e de repente ela tá ali aflita, não sabe o que o filho tem, se identificou com esses sintomas, sinais que você falou? Que conselho que você daria para ela? Primeiro, buscar ajuda profissional, né? Acho que é o mais importante, é você buscar ajuda, você buscar orientações, porque vídeo, gente, é complicado, Pegar né? vídeo de internet. Exatamente. O que você faz de trazer um profissional para orientar é essencial, é maravilhoso. Mas cada pessoa é de um jeito. Então, um profissional, ele vai saber diferenciar uma característica de outra. Então, procura um profissional, pede para fazer uma avaliação. Ele vai avaliar a sua criança por um todo, vai fazer uma visita escolar, vai conhecer os professores, vai saber como que funciona na escola, vai saber como que funciona fora da escola, no dia a dia. E aí sim trazer um respaldo para você.
Agora, a gente ficar no achismo não dá certo. E como identificar, agora é o X da questão, Esther, como identificar o bom profissional? Porque a gente percebe, né, essa questão como, tudo é TDAH, tudo é tal coisa. Ouve-se falar isso, né? Sim. Nós leigos aqui do lado de cá. Mas como a gente identificar que aquela pessoa é um bom profissional? É aquela que mostra realmente o desempenho, que mostra o interesse em ir lá na escola, porque nunca ouvi falar e nunca achei que o profissional iria lá na escola, ver como o trabalho é feito, ver como que o filho está sendo correspondido ali dentro das habilidades escolares. Eu acho que o mais importante é você ver resultados. Claro que tem crianças que, além do TDAH, pode ter um outro transtorno, né? Pode ter um TEA, pode ter uma deficiência intelectual, que essa melhora vai ser um pouco mais demorada. Entendi. Então, tem que ter essa paciência também. Mas o nosso trabalho é, a cada dia, trabalhar uma habilidade nova. Ganhou essa habilidade, maravilha, vamos treinar ela em outros contextos para essa criança firmar nessa habilidade. E vamos partir para outra. Então, perfeito. Tem que ver. É uma escada, uma né, escadinha, tem que ver essa evolução. Porque se não tá estagnado, não tá tendo. Não é para ter essa estagnação. Não. Não é normal. Não. Aí você vai estar estagnado se você já alcançou todos os objetivos e tá com a vida perfeita. Se não, aí não precisa tem alguma mais do coisa errada. Sim. Mas se agora você não tá alcançando os objetivos, você ainda tá com dificuldade na escola, tá com dificuldade na socialização, alguma coisa tem errado, tá, então a gente pode pensar assim, não tá resolvendo, estou há 6 meses fazendo os acompanhamentos e não tô vendo melhora alguma. Então é hora de rever, de repente trocar. Até às vezes a própria adaptação da criança ao profissional, né? Sim, porque a criança tem que se adaptar ao profissional, né? Perfeito. E quais são os profissionais envolvidos nisso? Você consegue listar pra gente? Então, vai depender muito do prejuízo que a criança tem. Se a criança tem um prejuízo na parte educacional, vai precisar de um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, uma professora particular, dependendo da gravidade, né, do prejuízo dessa criança. Só para explicar aqui para leigos, qual que é a diferença do psicopedagogo e do neuropsicopedagogo? O psicopedagogo trabalha mais a parte social. Criança que está tendo alguma dificuldade na escola, mais de parte social. Parte emocional, né, que a gente fala. A parte da neuropsicopedagogia trabalha transtornos. Então, eu vou trabalhar os transtornos do neurodesenvolvimento. Que são? Que são o TDAH, o TEA, transtorno de aprendizagem. Entendi. Eu trabalho a parte emocional, mas o meu foco não é só esse. Meu foco é entender os transtornos que essa criança pode ter, os prejuízos que essa criança tem e alcançar o melhor caminho. Desenvolver aquelas habilidades de aprendizado que nele está adormecida. Exatamente. Porque está chegando informação para ele de uma forma errada. Porque a aprendizagem não é só na escola. A gente está o tempo todo aprendendo. Então, um adulto, por que ele procura um profissional? Porque ele precisa aprender a organizar uma rotina. Ele precisa aprender a montar um material. Ele precisa aprender a lidar com a pessoa. Isso é pedagogia. Pedagogia é você ensinar a pessoa. É a pessoa aprender. Chegamos ao ponto. É isso. Exatamente. Essa é a diferença, né? Então, tudo que ele precisa aprender para um convívio social e profissional é nessa parte da pedagogia que ele vai buscar essa ajuda. E aí captaram, gente? Agora estão entendendo também. E a neuropedagogia, a neuropsicopedagogia entra como um recurso nesses transtornos. Perfeito, perfeito. E claro, profissionais com mais experiência, né? Sim. Que tenha uma certa especialização, já tem ali uma carteira de cliente, né? Igual você que está há muito tempo já nessa área. Já vai ter uma facilidade melhor para lidar com os pacientes. Você consegue ter um olhar mais clínico, né? Você olha para a criança, faz as avaliações, você já consegue observar melhor. Mas eu sempre estou em busca de aprender, então parece curso para eu fazer, eu consigo fazer, estou fazendo. Perfeito. Porque sempre aparece uma coisa nova. Porque são pessoas diferentes, né? Comportamentos diferentes, pensamentos diferentes, que a gente também tem que se ajustar para poder melhorar a vida dessa pessoa.
fulano de tal X tem determinado comportamento, Exato. fulano Y determinado comportamento, fulano X e Y que mistura ali, né? Cada um é um tipo de abordagem que a gente usa com ele, né? Quanto mais você atende, mais especialista você fica também. Também. Gente, que interessante, né? Vamos deixar aqui o seu @, seu Instagram, Sim. para as pessoas te seguirem. Eu vejo que lá você fala muito, né, sobre isso, tá sempre dando dicas, ajudando as pessoas, esclarecendo. Acho que esse é um assunto importante. Como você falou, esse vídeo não vai diagnosticar ninguém, Não. só vai nos dar, assim, atenção, né? Isso. E desmistificar algumas coisas, Sim. o que é o não TDAH. Porque é importante as pessoas saberem, né? Conhecerem o que é um transtorno, o que realmente é uma hiperatividade, é um déficit de atenção, né? Perfeito. Não é porque você tá ali desatenta que você tem TDAH, não é porque você tá esquecida que você tem TDAH, mas também não é porque você tem só porque você tem TDAH que podem te procurar. Não. Como você tá nessa parte da pedagogia, Sim. se eu tô nessa fase mãe, por exemplo, a mãe tá em casa surtada, a gente não tô conseguindo me organizar, minha vida tá um caos, eu posso buscar ajuda com você? Com certeza. Olha que interessante, gente. A pedagogia é uma área que até em empresas a gente pode trabalhar para poder ensinar funcionários, às vezes, a trabalhar em algumas áreas, né? E ter isso dentro da empresa é muito importante, porque quantas Muito pessoas importante, podem ter legal, ali, né? essa dificuldade, né? E a pessoa vai melhorar muito mais, né? Então, é benefício para a empresa. Perfeito. É bem legal. Perfeito. Vamos deixar uma mensagem final para a mãe que tá aí? O que você poderia dizer para essa mãe que tá lá desesperada, que tá buscando ajuda? Buscar o profissional, gente. Como eu estava falando antes. Busque um profissional, busque orientações, vai fazer avaliação, pede pro médico também avaliar, ver se tá tudo dentro do contexto, dentro da faixa de crescimento da criança, né? Tudo isso é importante. A gente tem que saber olhar a criança por um todo. Não, é porque meu filho é hiperativo nisso. Não, porque meu filho não presta atenção. Não, vamos olhar essa criança por um todo, né? Eu acho isso importante. Perfeito. E nem ficar se comparando, né? Não. Criança contra criança, que cada desenvolvimento... Porque cada criança aprende de uma forma. O meu filho mais novo, ele é uma criança que com 10 meses ele já acena, ele dá tchauzinho, ele faz alô, ele já aprendeu a falar não com a cabeça. Olha. Ele já tá quase andando. Tem crianças que com 1 ano não é assim. Então a gente não pode ficar os meus tentando demoraram comparar. bastante. Porque cada criança vai se desenvolver de uma forma. É isso, é acalmar o coraçãozinho dessa Exato. mãe, desse pai que tá ali, busca ajuda. Busca uma orientação. Às vezes vai ser só uma fase que essa criança está passando. Perfeito. Mais agitada. Ou às vezes essa falta de atenção é porque recebe muito estímulo. Celular, vídeos curtos. Isso é perfeito. Tem acontecido Muito muito isso, né? importante. Dopamina, né? Querendo o tempo todo. inteiro. Porque o TDAH, ele tem falta de dopamina, né? Olha. Então a pessoa busca muito. Por isso que ela é impulsiva. Ela busca, às vezes, atividades que são prejudiciais. Porque ela traz a dopamina. É aquela emoção momentânea. É uma pessoa que vai ficar comprando coisas por impulsividade. É o TDAH. É assim. Então a gente tem que pensar nisso daí, né? Nossa, quanta gente que deve estar aí nos assistindo agora falando, gente, é isso, eu vivi minha vida inteira. Sim. E aí agora você falando exatamente isso, as coisas vão se encaixando, né? Eu tô vivendo isso por experiência própria. Eu estou fazendo avaliação, inclusive, como uma profissional, porque como meu filho tem, e é genético, né? E eu vejo muita coisa em mim hoje. E vejo que muita coisa eu tinha vi na infância. Então, eu busquei ajuda para poder saber se eu tenho ou não. Se tiver, vamos tratar. Não tiver, tá tudo certo. Vamos continuar. Vida que segue, vamos organizar os pensamentos. Porque pode ser só uma fase, né? Ai, que bom, que bom. Vamos finalizar, então? Sim. A gente vai olhar lá pra frente. Então, meu exército, podemos finalizar hoje dizendo que ser mãe é aprender a enxergar o que ninguém vê, a ouvir o que não é dito e a amar mesmo aquilo que a gente ainda não compreende totalmente. O TDAH não define uma criança ou um adulto, mas compreendê-lo pode transformar relações, aliviar culpas e abrir portas para uma vida mais leve, né, Esther? Sem dúvidas. Se esse episódio tocou seu coração ou trouxe resposta, compartilhe com outras mães, com escolas, com quem precisa ouvir. E lembre-se, conhecimento é uma forma de cuidado. Obrigada por estar aqui hoje entre mães. Obrigada, Esther. Você arrasou, trouxe informações muito importantes pra gente. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.